João capítulo 11, nossa leitura, continuidade do tema que a gente tem desenvolvido desde o domingo passado, que é encontrando vida em um cenário de morte. Como que os ensinamentos de Jesus podem penetrar no profundo do nosso coração, a fim de que a gente consiga nele encontrar vida em cenário de morte. Nós fomos até o verso 16, vamos do verso 17 ao verso de número 37, mesmo assentados em reverente palavra do nosso Deus, leiamos o texto, amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Leiamos então, irmãos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto amavam. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. E ainda nós estamos aqui nesse texto, nessa história que é uma história muito comovente. Essa história fala do coração de pessoas que caminham com Jesus. Pessoas como eu e como você, que são discípulos de Jesus, que estão com o Mestre há anos, né? Que caminham com Jesus há muito tempo, mas que vivendo uma situação difícil, precisam aprender a lidar com ela. Estando num cenário de morte, nós vimos na semana passada, no domingo passado, que quem faz o cenário, quem transforma o cenário por meio de uma ação de Jesus em nossos corações, somos nós. De que cenários de morte, dos quais estamos vivenciando, eles podem sim ser transformados pela graça e por 2 lições que nós aprendemos, né? Primeiro, o ensinamento que nós aprendemos de Jesus é que pessoas amadas por Jesus sofrem aflições. Jesus não blinda
os seus discípulos de passarem por dificuldades. Pelo contrário, os conduz a viverem certas dificuldades, para que eles cheguem mais perto, para que eles conheçam o Mestre mais próximo, conhecimento que esse talvez não alcançariam por conta própria. E nós vimos então que pessoas amadas por Jesus vivenciam aflições, mas precisam aprender, primeiramente, a lidar com o tempo, né? Nós falamos de paciência, impaciência, falamos que impaciência é exatamente o reflexo da nossa incapacidade de confiar no tempo de Deus e querer fazer da nossa forma e tomar o nosso controle e assumir a nossa responsabilidade. Só que a impaciência reflete um coração que ainda não confiou na graça de Deus, e esse coração muitas vezes é o nosso. Mas também aprendemos a confiar no que? Você viu no fundamento, nós vimos no eterno fundamento da cruz, que produz vida para a gente. Então, nessa continuidade do texto, a gente ainda vai pela perspectiva de que dias nublados podem sim serem vivenciados da maneira correta. Já ouviu aquela velha frase dizer: quem faz o dia somos nós, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, com aquilo que nós construímos, com a nossa confiança. Então é nessa tentativa que nós percebemos exatamente isso, que Jesus não deseja criar filhos mimados dentro de uma bolha, que não enxergam a vida da maneira correta, que só pensam em si, no seu próprio benefício, estão numa bolha, estão vivendo totalmente blindados de toda dificuldade. Essa não é a proposta do Evangelho, mas a proposta do Evangelho é fazer com que filhos do nosso Pai se pareçam com Jesus, saibam enfrentar as aflições, não retroceder, cumprir a missão e ser um excelente instrumento de Deus para mudar uma sociedade e para mudar a realidade de pessoas que estão ao seu redor. A maturidade transforma a vida, irmão. A maturidade é o auge da nossa caminhada. A maturidade só é proposta por meio dos desafios que Jesus propõe, por meio dos desafios que Jesus coloca no nosso caminho para que a gente vivencie-os e possa vencer e galgar passos maiores para a honra e glória do nome de Jesus. Então, nessa proposta de que você e eu, todos nós que estamos aqui, vivenciamos desafios, aflições, dificuldades, cenários de morte. Então, vivenciando isso, como que a gente reage? O que fazer? Como enfrentar os desafios? Porque, como nós vimos, o problema não está propriamente dito no problema, mas como nós iremos tratá-lo, como nós iremos reagir à situação. Então nós veremos aqui que o Senhor, para a nossa experiência, nos coloca nesses caminhos muitas vezes de dores, para que possamos a enxergar o quão pequeno nós somos, porque hoje o outro ensinamento que Jesus deseja trazer ao nosso coração, sabe qual é? É que filhos, pessoas amadas por Jesus, não compreendem a vontade do Mestre. Quando nós nos deparamos com essa nossa incapacidade, irmãos, de saber qual é a vontade do nosso Senhor para o tempo. Nós vemos aqui de que Marta, Maria estão num diálogo com Jesus. Lázaro está morto. Toda a situação, Jesus chegou atrasado, segundo alguns, mas não chegou exatamente porque esse era o propósito, era nesse tempo, era nesse momento onde as coisas deveriam acontecer. Então chega um novo momento. Chegou a notícia para Jesus, Jesus estava lá e falou: ele não morrerá, ele não há de partir, pelo contrário, ele há de ressurgir, ele viverá. Então Jesus traz esses ensinamentos, já diz uma palavra profética. E agora, essa Marta e Maria, que estão à espera de Jesus há 4 dias, o Mestre chega na aldeia. Depois de um tempo, de um cenário de morte sendo reproduzido no coração,
dia após dia, aquela morte, à espera do mestre. E aí a gente pode conjecturar, pensar, imaginar essa situação sendo vivenciada por cada um de nós. Onde está o mestre? Já passou um dia e nada dele chegar. O dia seguinte, o mestre não apareceu. Terceiro dia, nada do mestre aparecer. Quarto dia é o dia onde as esperanças já estão indo por água abaixo, onde a gente já está praticamente desistindo de tudo e nada do mestre aparecer. Mas de repente ele surge, ele chega mais perto, ele aparece e aí começa esse diálogo que reflete exatamente os sentimentos que estão regendo o coração dessas duas mulheres, Marta e Maria. Um sentimento que está regendo um misto de sentimentos, entre esperança e descrença. Entre o mestre está aqui, mas o meu irmão está morto. Sentimento que passa nos nossos corações diante do cenário de morte que nós vivemos dia após dia e diante das aflições. Exatamente esse sentimento. O mestre está aqui, mas a situação ainda não foi alterada. O mestre está próximo, mas nada mudou. Então, o que Jesus deseja fazer aqui, nesse primeiro momento, é tratar a morte no coração de Marta e Maria, e não em Lázaro. Porque Lázaro há de ressurgir, mas a morte estava sendo reproduzida no coração de Marta e Maria, que estavam vivenciando aquela aflição. Então, é nesse texto que a gente percebe o seguinte, de que existem sentimentos, percepções ocultas no nosso coração, que nos governam, que fazem então com que duvidemos da vontade de Deus muitas vezes, com que o nosso encontro com Jesus seja um encontro muitas vezes de medo, desse misto de sentimento, entre a gente entender, será que ele fará ou não, mas a gente sabe que a vontade dele é essa, mas o Senhor está aqui, ele está morto, como que a gente muda e altera isso? Se coloque no coração e no sentimento dessas duas irmãs, que caminham com Jesus durante um tempo e de repente o seu irmão falece. E esses sentimentos tomam conta do coração, sentimentos e intenções imperceptíveis, mas que governam e massacram o coração, fazem com que a dor daquele momento seja triplicada, pior ainda fique. Um sentimento de angústia tremendo, mas Jesus entrou no cenário de Marta e Maria. E eu tenho certeza que esse Jesus entrará no seu cenário de morte também, meu irmão. Esse mesmo Jesus que entrou no cenário de morte de Marta e Maria, também entrará no nosso cenário. Mas quando ele entra no nosso cenário, uma coisa muito curiosa acontece, né? Primeiramente, antes dele operar aquele milagre que surgiria, ele começa a tratar o coração de pessoas que estavam vivas, porém mortas. Pessoas que estavam de pé, mas porém estavam acabadas pelo desgaste do cenário de morte. Então, a pergunta é feita: por que pessoas amadas por Jesus não compreendem a vontade do Mestre? Porque o Mestre falou, não é, irmãos? Você viu o texto aí? Nós vimos o texto, vimos que a primeira palavra do Mestre, para aqueles mensageiros que chegaram, depois dele receber a notícia, foi assim: ele não morrerá. Essa doença é para a glória de Deus. Entretanto, Lázaro morreu. Então, existem pelo menos 3 verdades aqui nesse texto. Que pessoas amadas por Jesus não compreendem a vontade. Não compreendem por quê? Primeira verdade. Pois a sua visão sobre a realidade torna-se mais forte do que a crença. A visão que Marta e Maria têm da realidade é mais forte do que aquilo que elas creem. Meus irmãos, o cenário de morte que muitas vezes nós vivemos torna-se um potencial para reproduzir isso em nosso coração, mesmo quando nós temos a certeza de que Deus está conosco.
aquilo que vemos, o cenário que estamos enxergando, aquilo que realmente estamos passando, torna-se no nosso coração mais forte do que crer que Ele é capaz de mudar histórias. Provavelmente você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem muitas coisas sobre muitas pessoas e muitas situações. Nós temos um subterfúgio fantástico. Sabe qual é? Diante de um problema, a primeira coisa que a gente fala é assim: Deus está com você, né? Aí a pessoa fala exatamente isso aqui. Vamos ver se é da vontade de Deus. É um misto de sentimento de quem está vivendo um momento de dor como eu e como você. Um momento de um cenário de morte, mas que elas recebem a mensagem do Mestre a respeito dessa situação. Elas receberam a mensagem de Jesus, mas elas decidiram ficar com aquilo que estavam vendo. Elas decidiram ficar com o diagnóstico da sua visão, com aquilo que elas estavam vendo, que era a morte do irmão, mas Jesus estava ali. Quantas vezes essa mesma situação não acontece conosco, irmãos? A nossa visão é mais forte do que aquilo que cremos. Quantas vezes, por não compreender a vontade do Mestre, a nossa visão é de que tudo vai por água abaixo, porque aquilo que estamos vendo é o diagnóstico da sua e da minha visão sobre a realidade. Mas Jesus chega na aldeia exatamente para revelar isso. Quando a gente reconhece, e eu acho que a gente precisa reconhecer isso, de que muitas vezes a gente fica mais com aquilo que está ao alcance dos nossos olhos do que realmente com aquilo que é a palavra e aquilo que Deus nos falou que faria e que realizaria. O cenário de morte, irmão, ele tem um poder sobre nós, sabe qual é? Fazer com que ainda em vida você esteja como um morto e nós estejamos como mortos. Então o cenário, ele é reproduzido no coração, dia após dia, sabe por quê? Porque a nossa visão, decidimos ficar com aquilo que vemos e não aquilo que cremos. Mas tem uma boa notícia para a gente, é de que os discípulos de Jesus de vez em quando são assim, mas eles não permanecem assim. Então se hoje nós somos assim, tenha certeza que algumas aflições virão, e louvado seja Jesus, porque aí passaremos a crer naquilo que não vemos e enxergar aquilo que ainda não chegou a ser construído. Essa é a proposta, e nós vimos nos heróis da fé. Noé criou uma arca simplesmente com a promessa, sem uma gota de chuva. Mas existe uma coisa curiosa, né, irmão? Existe uma coisa curiosa, porque à medida que Jesus se aproxima, Marta, que é a primeira, vai ao encontro de Jesus. A nossa proximidade de Jesus demonstrará o quanto a nossa crença é capaz de tornar forte, de nos tornar fortes em cenários de morte. Meus irmãos e minhas irmãs, uma realidade sincera e verdadeira que esse texto diz, de que só dá para transformar cenário de morte em vida quando chegamos mais perto do Mestre. Essas trevas de Marta começam a ser dissipadas quando ela avista que o Mestre está próximo. A nossa proximidade com Jesus lança luz sobre a nossa falta de crença, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias. Todas as vezes que nos aproximamos dele, cremos de que ele já se aproximou, de que o caminho está aberto e de que ele está lá, esperando para que a gente chegue um pouco mais perto dele. Meus irmãos, quando aproximamos-nos de Jesus, os nossos medos são vencidos. Quando estamos juntos do Mestre, o nosso cenário de morte começa a nascer novamente vida. A nossa distância dele só produz em nós dor, e como Marta estava vivendo, angústia, falta de confiança, medo daquilo que estava se estabelecendo na história dela. Então o que ela faz? O Mestre chegou, ela corre de encontro ao Mestre. Sabe qual a lição que nós aprendemos aqui, irmãos?
que nós precisamos redescobrir o sentido da oração. Precisamos redescobrir o sentido de estar próximos de Jesus. Porque quem aqui, vivendo um momento difícil, não se aproximou de Deus em oração, e essa aproximação trouxe uma paz de Deus que excede todo entendimento. Toda vez que nos aproximamos do Mestre, irmãos, algo em nós, do medo, do cansaço, simplesmente desaparece. Sabe o que Jesus deseja nos ensinar nessa noite? É que o tempo da distância acabou. O tempo da distância não pode permanecer. É tempo de chegar mais perto, irmão. É tempo de se aproximar dele. Sabe como é que a gente transforma cenário de morte em vida? Quando estamos ao lado do Mestre. Porque ele é a vida que nunca acaba. Talvez a gente, muitas vezes, devido aos cenários, os momentos que a gente vai vivenciando na vida, a gente começa a acumular morte, dor, e nada daquilo ser curado, transformado. Mas Jesus não deseja que isso permaneça. O chamado de Jesus é que ele já chegou, ele já está perto. Aproxime-se dele. A proposta é essa. No seu cenário de morte, no meu, ele já chegou na porta da aldeia. Ele já está lá esperando os seus filhos se aproximarem e correndo ao encontro do Mestre e encontrarem ele novamente, como nunca antes. E chegarem perto dele e terem uma conversa que cura, que transforma e que limpa o coração e fazem com que as trevas que estão regendo a nossa vida sejam dissipadas. Sabe por que nós não compreendemos muitas vezes a vontade do Pai? É porque estamos distante dele. Nos falta assentar o nosso coração e ter tempo para dedicar a uma proximidade maior a ele. Estão roubando o nosso tempo. Ou melhor, não estamos dando prioridade a isso. Então, redescubra o quarto lá da sua casa. Redescubra talvez o quintal, a pia de lavar louça. Redescubra, que possamos dia após dia entender, irmão, sabe o quê? Que a gente não consegue ir à frente se antes não estivermos sentados, de joelhos dobrados, com o nosso coração quebrantado diante da presença do Mestre, pedindo a Ele misericórdia e graça. Não dá para ir à frente, meu irmão, enquanto eu entender que eu só vou à frente por meio das minhas forças. Ninguém caminha sozinho. A aproximação do Mestre fará com que você e eu consigamos transformar cenário de morte em lugar que comece a brotar vida novamente. O Mestre está nos chamando para perto. O Mestre já chegou na aldeia, está na porta. Corra ao encontro dele, porque tem coisa a ser tratada no meu e no seu coração. Pior coisa é quando nós não reconhecemos que precisamos de tratamento. Porque o Mestre está sempre na porta. O texto de Apocalipse: eis que estou na porta, bato. O Mestre chegou, irmão. Corra, encontre com ele, porque nele a fé abatida torna-se eficiente novamente. O cansaço do cenário de morte é cessado e transforma-se em vida, e passamos a caminhar novamente, porque o bom pastor cuida de nós. Existe uma forma, então, da nossa fé em Jesus ser mais forte do que a nossa visão. É exatamente lá no texto do verso 25 ao verso 27 que ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, né? Excelente essa parte, esse discurso de Jesus. É exatamente quando nós entendemos que Jesus é tudo que nós precisamos ter. De que Ele é a vida que nunca acaba. De que tudo aquilo que nós precisamos para cada momento da nossa história, Ele é. Ele é o pão que alimenta o faminto, meu irmão. Ele é a água que mata a sede do sedento. Ele é a luz que ilumina a sua e a minha escuridão. Ele é a porta para quem quer achar descanso, mas ainda não conseguiu encontrar. Por isso que ele diz aqui no Evangelho de João, pelo menos 7 vezes: eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o pão da vida.
para aqueles que estão procurando em algo, na vida, em relacionamento, saciar a sua fome, mas não conseguem, encontrarão em Jesus tudo isso. Quando nós entendemos que Jesus é o centro da nossa vida e que nós precisamos apenas dele para tudo, os nossos medos começam a ser dissipados. As nossas trevas começam a ir embora, porque a nossa visão tem a tendência de dizer: Senhor, quando o Senhor enviará alguém para me ajudar? O Senhor não enviará ninguém para te ajudar. Ele é a ajuda que nós precisamos para cada momento. Ele é tudo que nós precisamos ter para cada momento da vida, para cada aflição, desafio que aparece. Ele é. Ele é o pão. Ele é a luz que brilha na escuridão daquele cego de nascença, né? Aquele homem nunca viu a luz, mas de repente ele precisava ver a luz, surgiu no cenário de morte dele alguém que tem vida, e vida em abundância. A nossa fé, irmãos, repousa sobre essa eterna confiança. Se você tem Jesus no seu coração e na sua fé, na sua confiança, se nós temos isso, todos nós precisamos, temos tudo o que precisamos ter. Nada mais nos falta, porque nós temos o Senhor dos Senhores. Jesus não vai apenas lá para ressuscitar Lázaro. E o brilhante desse texto é isso. Jesus vai para ressuscitar o coração de Marta e Maria, que estavam mortos por causa da morte do seu parente. Talvez hoje você ore para que Deus possa redimir a história de algumas pessoas da sua família ou de algumas pessoas que você conheça. Mas pode ter certeza que Ele não só restaurará aquele que está perdido, Ele há de restaurar o nosso coração também nessa caminhada, que se abate devido a essas situações. Então por que nós não compreendemos? Porque a nossa visão é mais forte do que a nossa crença. Sabe por que nós não compreendemos também a vontade de Jesus? Pois estamos cheios de cargas do passado e futuro e não conseguimos compreender que a vontade de Deus é para hoje, agora. Meus irmãos, Jesus está diante de Marta e de Maria. E elas estão pensando no passado, né? Elas estão dizendo assim: se o Senhor estivesse aqui, mas o Mestre está ali agora. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor no passado estivesse aqui, aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta diz assim: eu sei que ele há de ressurgir nos últimos dias. Tirando Jesus totalmente do presente. Jesus estava presente. Jesus estava naquele momento ali com eles. E elas estão pensando ou no passado ou no futuro. O presente dela foi roubado. Mas Jesus é o Deus do presente, é o Deus do hoje, é o Deus do agora. Então é nessa compreensão que Marta está impossibilitada de enxergar a vontade do Mestre para hoje. Sabe por quê? Porque a morte do passado dela está sendo reproduzida no presente e alimentada para o futuro. O cenário de morte de Marta não impede de que Jesus no hoje faça algo, porque o passado dela ainda está como um presente vivo. E o futuro dela é alimentado exatamente pelo um passado de morte, que impede de enxergar que o Mestre está tão próximo dela e que quer fazer a vontade hoje na vida de Marta. Meus irmãos, esse texto tem exatamente a proposta de que a gente tenha a incapacidade de viver a vontade de Deus, porque em alguns casos nós estamos muito presos ao passado. O passado que gerou morte, que gerou dor, que gerou aflição, que gerou angústia, impede de que você viva o hoje na presença de Jesus e crie um futuro brilhante, de esperança, de graça e de perdão.
Marcas do passado que colecionamos e fizemos dela, sabe o que? Os nossos algozes. Dores do passado que a gente não larga e a gente tem prazer em reproduzi-las no presente. Mágoas, rancores, ódios, toda forma de facção e de angústia que fizeram com a gente. O que nós fazemos? Somos impedidos de experimentar um presente onde a vontade de Jesus cumpra-se em nossa vida. Sabe por quê? Porque os grilhões do passado não foram quebrados ainda. Porque a gente não perdoou, irmão. Porque a gente não voltou para casa e disse, eu te perdoo. Porque a gente não voltou atrás de relacionamentos e não perdoou. E por isso a gente está preso e não consegue enxergar um futuro brilhante. Pelo contrário, reproduzimos morte atrás de morte. Porque se o meu passado é de morte e não foi perdoado por mim mesmo, não conseguirei viver o presente e muito menos o futuro. Pelo contrário, entrarei num processo de ficar alimentando o meu presente de dores passadas. E ninguém aguenta isso. Ninguém suporta isso. Esse é o primeiro caso. Quando a gente não tem, ao olhar de Marta, Jesus estava perto dela. Jesus queria falar, ó, a minha vontade é agora. Olha aqui, ó, o mestre está aqui. As nossas mágoas do passado e dores do passado impedem de que hoje a gente consiga ver de que o mestre está mais próximo do que a gente imagina. De que Deus deseja fazer algo tremendo na nossa história como pessoa, mas o nosso passado torna-se diariamente um presente vivo e relembrado. Porque a gente diz, né, perdoar não é esquecer, realmente não é ter amnésia, mas é lembrar sem sentir dor. Meu irmão, eu tenho total convicção de que Jesus deseja fazer uma obra grande na sua vida. Deseja fazer e encaminhá-lo para um futuro brilhante, de vontade de Deus para a sua experiência. Ele está aqui hoje, Ele está fazendo a vontade dEle hoje, mas só é possível quando a gente tem uma atitude, sabe o quê? Para o meu passado, está perdoado. Talvez você também, ou eu, a gente conseguiu agregar ao longo do tempo, muita falta de perdão, né? Culpa que a gente vai acumulando. Culpa. São dois casos. Primeiro, de que aquilo que fizeram com a gente, hoje a gente acha que não, mas impede de que eu tenha relacionamento saudável. Então eu não consigo viver a vontade de Deus no presente, por quê? E não adianta orar, irmão. De vez em quando a gente passa, Senhor, eu quero a tua vontade. A vontade de Deus só pode ser seguida para o presente e para o futuro, quando o meu passado já está apagado, perdoado e crucificado na cruz com Jesus. Quando ele está estampado lá dizendo assim, para o meu passado o que fizeram comigo não importa, agora importa o que eu vou fazer do meu presente e do meu futuro. Então essa é a primeira situação. E a segunda situação é quando o nosso passado, por mais difícil que seja, as aflições e os pecados que fizemos e que vivenciamos, toda vez que lembramos de cada um deles, não conseguimos encontrar perdão. Não perdoamos o nosso passado. Ficamos dizendo, será que eu fui perdoado? Será? Alimentando aquela coisa da morte ainda. O cenário de morte ainda sendo acumulado, alimentando um futuro e o nosso presente sendo roubado. A gente perdeu o presente. A gente perdeu o agora. Jesus está na aldeia, está sentado, está perto de mim, mas o meu passado ainda me assombra e o meu futuro é representação da morte que habita em mim ainda. É nesse momento que a gente passa a entender, e eu gostaria que todos nós entendêssemos isso no nome de Jesus. Se o seu passado diz a respeito daquilo que você era, então você era, não é mais. Porque prossigo para as coisas que estão adiante de mim, abandonando as que para trás ficaram. Se você era o que era, ou se eu era o que era, acabou. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram cravados e dizendo, para frente, no nome de Jesus. É daqui para frente. O meu passado, perdoado, acabou.
Deus deseja fazer algo novo na nossa trajetória com Ele. Ele está na sua história, Ele está na minha história. O passado não pode ser passado de morte a me assombrar no presente, senão a gente perde a esperança de viver novos momentos. Talvez hoje o seu cenário seja cenário de morte, ou o meu cenário seja cenário de morte, porque ainda a gente não se livrou do passado. A gente tem rancores e mágoas que se demonstram no dia a dia, irmão. Já viu aquela ideia de que quem foi ferido, a tendência é ferir? Então isso não está no Evangelho. Isso está naqueles que não conhecem o Evangelho. Jesus está hoje na sua experiência, meu amado. Jesus está hoje com você. Jesus atracou hoje aqui e disse, é tempo de curar o passado, de perdoar o passado, porque hoje e agora começa um novo momento de experiência e esperança para todos nós. Mas eu fiz no passado. Se livre da culpa, irmão. Sabe por quê? Se Jesus, ao olhar para mim e para você, não nos vê como culpado, não é você e eu que devemos se culpar por aquilo que passou. Sabe por que a gente impede de viver tantas coisas boas da parte de Deus? Porque o nosso passado ainda nos assombra dia a dia, dizendo, você fez errado isso. E pode ter certeza que alguém te lembrará isso. Alguém chegará um dia para você e dirá assim, mas você não era aquele? Tem orgulho, irmão, de dizer eu era aquele, mas agora eu sou outro, mediante a graça divina. Para o seu passado e para o meu passado, perdão. O perdão quebra os grilhões e te diz o seguinte, caminhe no nome de Jesus para frente. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cure as feridas no nome de Jesus do passado. Olhe para frente e diga assim, o meu futuro quem constrói sou eu a partir de hoje, com a graça e a esperança de Jesus. Nós não compreendemos a vontade do Mestre. Jesus vem para trazer vida para Lázaro, mas vem para trazer vida também para Marta e Maria, que estão pensando no futuro e no passado. Não conseguem viver mais o novo, porque estão presas. A morte do meu passado continua sendo reproduzida. E a ideia é essa. Pessoas que seguem a Jesus são salvas, mas estão vivendo um inferno na vida. Mas por que estão vivendo um inferno na vida? Por opção das suas escolhas, porque não perdoaram o passado. A morte do passado continua sendo reproduzida no presente e alimentada por uma expectativa do futuro. Não consegue ver o futuro bem, sabe por quê? Principalmente em questão de relacionamento. Quando a gente tem marcas de relacionamento, sabe o que acontece? A gente no presente espera que a pessoa faça a mesma coisa. E no futuro a gente já cria uma ideia. Se fizer de novo, eu reagirei da mesma maneira. Isso não é viver, irmãos. Isso não é viver aquilo que Deus tem para hoje. Isso é estar preso a marcas e grilhões do passado. Cura, Jesus, a nossa história. Cura, Jesus, o nosso coração. Cura, Jesus, o nosso passado. Nosso passado não mais interessa. O que interessa é de agora para frente. E por último, sabe por que pessoas amadas por Jesus não compreendem a vontade do Pai? Porque estão criando mundos paralelos, fugindo da realidade, criando mundos onde ela mesma, onde essa pessoa é o Senhor dele. Marta e Maria estão dizendo para Jesus exatamente, elas começam a criar aquele mundo paralelo, né? E se? E se o Senhor estiver? E se não existe, irmão? É mundo paralelo. Jesus está ali, agora. O Mestre está ali, frente a frente, olho no olho. E elas estão assim, e se? E se o Senhor fizera? E se fosse lá? E se? E criando mundos, simplesmente refletindo o seguinte, o Senhor deveria contemplar a necessidade do meu mundo e não do seu. Aqui, no e se, demonstra exatamente isso, que eu crio um mundo onde eu quero que os problemas sejam resolvidos como eu penso. E elas estão, e se? Mas o Mestre está ali dizendo assim, é hoje.
Hoje há de acontecer uma graça. Há de acontecer uma ressurreição, não de Lázaro, mas no coração de Marta e de Maria. E elas estão, e se? Criando mundos, fugindo da realidade, querendo amenizar a dor, porque é exatamente isso. E se isso não tivesse acontecido comigo? Não é? A gente é fantástico em fazer isso. Nós pensamos todos os dias, mas esse problema poderia ter acontecido logo comigo. Aí você elabora o mundo. E se Deus fizesse isso? E se Deus fizesse aquilo? A gente cria mundos. Quando a gente vê, a gente está rodeado de expectativas falsas que nos levarão à frustração, porque Deus não tem compromisso com a minha vontade. E a gente criou os mundos e está habitando neles, fugindo da realidade, que é dolorosa. Mas criar esses mundos não ameniza a dor, pelo contrário, multiplica essa dor. Jesus chama os discípulos, Marta e Maria, e diz assim: vem viver o agora aqui, ó, eu estou aqui. Não crie mundos. Os mundos paralelos impedem exatamente que enxerguemos que Jesus está perto, face a face, dizendo que mudará a nossa história a partir daquele momento, porque é a vontade dele, é o que ele quer fazer e ninguém pode impedir, porque essa vontade é perfeita. Mas nós queremos criar mundos onde nós somos os senhores e Jesus é apenas o servo da nossa vontade, e nós começamos a criar e decepcionamos porque Deus não corresponde a nenhuma delas. Mas não é porque ele é mau, não é porque ele fracassou, é porque nós construímos expectativas sobre um fundamento imaginário e não aquilo que condiz com a realidade. Então é quando nós aprendemos de que a vontade do Pai é para hoje e não é para amanhã. E essa ideia de que mundos paralelos são criados exatamente, sabe por quê? Porque a gente quer corresponder a todas as nossas necessidades. Nesses mundos que a gente só cria olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para a nossa própria necessidade, para aquilo que a gente está precisando naquela hora. E a gente não enxerga a verdade do Evangelho. Marta e Maria estavam pensando, sabe em quem? Em Lázaro. Jesus estava pensando, sabe em quem? Em mim e você, meu irmão. Que ouviria essa história aqui e falaria assim: louvado seja o nome de Jesus. Marta e Maria estão pensando: nosso irmão está morto. Jesus está pensando aqui, daqui a 2000 anos, vai haver uma igreja que vai ler essa história em Capoeira Grande, Pedra de Guaratiba, e se alegrará, porque o Evangelho vai além. E aí que está a chave. Nestes momentos, irmãos, nós perdemos a noção de que o mundo não gira em torno de nós, de que os propósitos de Deus vão além das nossas necessidades. E a chave do Evangelho está exatamente nisso. Aquilo que Deus fará por você e pela sua família não acabará em você. A graça que foi derramada sobre você e sobre a sua história, sobre a minha história, não me tem por fim último. Não vai chegar em mim e acabar, simplesmente dizer, é o fim, se esgotou. Marta e Maria louvaram ao Senhor, Lázaro agradeceu e acabou. Não. A chave do Evangelho está exatamente em dizer que aquilo que acontece com a gente, e o nome de Jesus nos capacita na graça para vencer essas aflições, nos torna, sabe o quê? Canais da graça de Deus para fortalecer a outros. Celebre o que está acontecendo com você, meu irmão. Celebre o que está acontecendo com cada um na sua experiência, como família, como pessoa. Celebre isso. Sabe por quê? E a gente precisa encontrar isso no Evangelho. Se alegre, não pela dor, mas se alegre por aquilo que ela vai causar. Sabe o que ela vai causar? Há 2000 anos depois, nós ainda continuamos contando a história de Lázaro e dizendo que Deus é capaz de trazer vida em cenários de morte. O Evangelho olha para cada um de nós e vê assim: cada vez que a minha fé vai sendo provada, Deus vai me dando um caminho para eu galgar. Para quê? Para quê? Para que eu seja um canal dessa graça. Se Deus te deu como eu já usei essa parábola aqui em outros momentos, se Deus te deu um copo d'água para você viver no deserto,
Você provou dela, né? Tá gostosa. Se Deus te deu isso aqui, você vai utilizar isso aqui para si e para aqueles que Jesus colocará no seu caminho, para que você seja um canal para entregar a outros e dizer: o Deus que supriu a minha necessidade, aquele que é a água que mata a sede do sedento, toma aqui, suprirá a sua também. Essa é a nossa experiência, irmão. Nunca o fim da bênção que Deus causa na gente. A bênção que Deus realiza em nós é para outros também. Celebre a Deus pela vida, celebre a Deus porque muitas vezes a gente não compreende o Pai, a vontade do Pai, mas nós somos encorajados, sabe o quê? A confiar. Somos encorajados a se livrar desse cenário de morte, sabe como? Exatamente, nos livrando de mundos paralelos, nos livrando de visões erradas. E por que nós não compreendemos? Porque nós achamos que Deus só tem olhar para nós, né? A gente acha que Deus só olha para a gente. Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. Deus é justo. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos maduros que caminham na graça e no conhecimento e aprenderam a lidar com a vida e com aquilo que está por vir. Que a gente não deseje fazer a nossa própria vontade, mas nos submeter a Ele. Você está vivendo um cenário de morte? Saiba que transformar esse cenário de morte é possível, porque a graça de Jesus está sobre você e sobre a sua casa. Para o meu passado, o que foi? Está perdoado. Para o meu presente, Jesus está próximo. É tempo da gente redescobrir a vontade de Deus para a nossa experiência. O que Jesus deseja de nós? O que Jesus deseja de você? O que Jesus deseja de mim nesse tempo, agora, hoje? É hoje. Redescubra isso. Siga Ele profundamente crendo de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Louvado seja o nome de Jesus.